Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal para conversarmos um pouco sobre a lição da Escola Sabatina. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre a lição de número 10 desse trimestre, um trimestre que está estudando sobre o Evangelho de Marcos. E nesta ocasião em especial, na lição de número 10, nós vamos falar sobre os últimos dias. A lição basicamente vai se concentrar no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo e, se for útil para você, que você possa curtir e também compartilhar. Caso você queira deixar um comentário, deixe o seu comentário, no tempo oportuno iremos ler e logicamente responder para você. Mas esperamos nesses vídeos e nesses encontros semanais termos um momento apropriado para que nós possamos alargar o nosso conhecimento e as nossas fronteiras dentro do assunto que estamos estudando na lição da Escola Sabatina e ao mesmo tempo oferecer a você, quem sabe, um comentário ou outro que possa ajudá-lo a compreender melhor e, sobretudo, também colocar em prática na sua vida as lições literalmente ensinadas pelo guia de estudo que nós utilizamos na Igreja Adventista. Na lição dessa semana, como eu disse, o título é Os Últimos Dias. O texto base da lição dessa semana se encontra em Marcos capítulo 13, no verso de número 26 ao verso de número 27. Eu queria convidar você para você abrir a sua Bíblia e junto conosco estudarmos esse texto e, logicamente, esse contexto para aprendermos aquilo que ele nos ensina. O capítulo 13, verso 26 e o verso de número 27 vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Isso está em Marcos, no capítulo 13, no verso de número 26 e também no verso de número 27. Como você bem sabe, para que você consiga ter um acesso maior ao conteúdo completo da lição da Escola Sabatina, você precisa se ater aos textos que são trazidos na leitura da semana. Então, leia cuidadosamente cada um desses textos. Por quê? Ele dará a você condições de compreender o quadro completo, todos os assuntos tratados dentro da lição da Escola Sabatina. Entende? Os versos colocados aqui, ou os textos propostos para que você possa ler e compreender, estão em Marcos capítulo 12, do verso 41 a 44, Marcos capítulo 13, do verso 1 a 32, Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, ainda em Daniel capítulo 7, verso 25, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18. Como você bem sabe, é importante que você leia cuidadosamente cada um desses textos, porque eles não somente fazem parte da lição, eles vão compor o cenário completo para que você possa compreender aquilo que estamos tratando durante essa semana dentro desse recorte do livro de Marcos, ou do Evangelho de Marcos. Contudo, eu quero caminhar com você dentro daquilo que o texto ou a lição da Escola Sabatina vai nos trazer. Para isso, logicamente, nós vamos seguir aqui um pequeno roteiro para que, através dele, nós possamos então entender quais são os detalhes ou os pontos principais da lição dessa semana. Muito bem. Quando você inicia a leitura do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, você vai perceber algo interessante. O capítulo 13 ele está dentro de um contexto maior que corresponde ao capítulo 11 até o final do capítulo 13. Sendo assim, Marcos capítulo 11 a 13 forma um bloco de textos dentro do contexto em que o templo é o cenário e o centro que reúne todos os eventos. Desde a cura do cego Bartimeu até a saída de Jesus do ambiente do templo, tudo está direto ou indiretamente ligado a esse importante símbolo da vida religiosa do povo judeu. Dada a importância deste local, é precisamente com base nele que Jesus irá apresentar o mais importante de todos os seus ensinos sobre o destino do templo, da nação, dos cristãos e também do mundo, culminando com a segunda vinda e a redenção dos salvos.
Deixa eu fazer um adendo aqui, abrir um parênteses, melhor dizendo. Eu estou seguindo aqui nesse nosso comentário, nessa nossa conversa sobre a lição da escola sabatina, eu estou seguindo um resumo que eu já deixo disponível no meu blog. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o link para que você possa acessar esse roteiro, onde eu estou seguindo essas orientações ou esses detalhes que nós estamos comentando aqui. Logicamente, você acessando o blog terá então acesso a esse resumo comentado e poderá usar em qualquer momento que você assim o desejar. Então veja, o que nós acabamos de dizer é que o capítulo 13 do livro do Evangelho de Marcos, ele está dentro de um recorte maior que compreende desde o capítulo 11 até o final do capítulo 13. E o centro de tudo aquilo que está sendo discutido aqui, desde a cura do cego Bartimeu, lembra que Jesus o cura e antes da cura ele declara que Jesus é filho de Davi? Desde a cura do cego Bartimeu até a saída de Jesus do templo e o momento que ele profere o seu discurso, ou seu sermão profético, tudo isso está intimamente relacionado com o templo. Então você deve ter na sua mente, como pano de fundo, como cenário maior, o templo de Jerusalém. Muito bem. Dito isto, nós vamos então analisar aquilo que a lição trouxe para mim e para você, referente à oferta da viúva. Mas você vai se dar conta de que antes que o texto fale sobre a oferta da viúva, Marcos capítulo 12, do verso 35 até o verso de número 40, ele vai tratar sobre outros dois temas de forma reduzida. O primeiro tema que ele vai abordar era o fato de que Jesus é filho de Davi. Entenda esse detalhe. O texto vai abordar de forma bastante superficial, até podemos dizer assim, o fato de que Jesus começa um ensino específico dentro do templo relacionado à sua identidade. Quando você vai ao texto, veja, Marcos capítulo 12, verso 35, inicia com uma importante constatação. Jesus agora está no lugar onde deveria estar e realiza aquilo que era o seu propósito realizar. Em outras palavras, Jesus está ensinando o povo no templo. E o povo está ouvindo Jesus, diz o texto, com prazer. Você lembra que na semana passada, no capítulo 12, quando abordamos a purificação do templo, você percebe a maneira como Jesus se comporta e o fato de ele estar preocupado em ter o templo disponível para que seja exaltado a fé, a oração e ao mesmo tempo o ensino da palavra, ok? Coisas que não eram objeto do templo naquele contexto. Então Jesus deseja destacar naquele momento em que ele purifica o templo a fé, a oração e o perdão, bem como também o ensino. E nesse primeiro momento, a lição já destaca que Jesus está no templo ensinando. E quando ele está ensinando, algo de interessante ocorre. Por quê? Dentre os ensinos apresentados por Jesus, Marcos destaca, ainda que de modo sutil, uma grande doutrina do cristianismo. Qual? A encarnação de Jesus. Isso está dos versos 35 até o verso de número 37, uma vez que o texto diz assim: Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, disse Jesus, pelo Espírito Santo disse: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus então vai concluir no verso 37. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia, diz o texto, com prazer. Então entenda um detalhe. Jesus vai tocar num ponto muitíssimo importante. Lembra que eu disse que lá atrás o cego Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi. Agora ele, dentro do templo, ele questiona uma questão extremamente básica, mas também importante. Ele discute o seguinte: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi, sendo que o próprio Davi o chama de Senhor? Nesse texto, Jesus está deixando claro, Davi ele compreendia de forma bastante evidente que o Messias, embora viesse
da linhagem de Davi, ele seria superior a Davi. Você consegue entender isso? Então entenda, Jesus está deixando claro aqui que em um determinado momento da história, o Senhor de Davi viria ao mundo e se tornaria homem, nascendo na linhagem de Davi, contudo, seria maior do que Davi, porque Davi, logicamente, está tratando sobre a própria pessoa de Cristo Jesus, ok? Adiante, Jesus vai entrar num assunto bastante delicado e diferente, aparentemente fora de conexão com a história da viúva. Ele vai tratar sobre a censura aos escribas, e ele vai dizer assim: e ao ensinar, estou no verso de número 38 do capítulo 12, e ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares no banquete, os quais devoram, preste atenção, as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. Embora o texto pareça desconectado, o texto está intimamente ligado com aquilo que Jesus vai apresentar em relação à viúva e à oferta que ela deu no templo. Entenda o detalhe. Jesus está tratando sobre um ensino importante. Ele diz àqueles que o ouvem: não sejam como os escribas. Então veja, Jesus está deixando claro que há um comportamento errado da parte dos escribas. E automaticamente na sequência ele vai tratar sobre a oferta da viúva. No primeiro momento ele censura o comportamento dos escribas. E num segundo momento ele vai tratar então agora sobre a oferta da viúva. Agora entenda, note o que vai acontecer aqui. Quando você vai ao texto, Jesus vai falar sobre o fato de que aquela viúva deu tudo o que ela tinha. Em contrapartida, aqueles que deram grandes somas, eles deram simplesmente aquilo que sobrava para eles. Então entenda um detalhe muitíssimo importante. Ao mesmo tempo que apresenta essa importante verdade, Jesus destaca não somente o ensino dos escribas, mas também a maneira como este grupo se comporta. E adverte: guardai-vos dos escribas. O mesmo quer dizer o seguinte: não seja como os escribas. E por que não? Porque eles fingem religiosidade, mas com suas ações prejudicam financeiramente as viúvas. É com base nessa constatação do comportamento inapropriado dos escribas que Jesus exalta o comportamento da viúva nos versos 41 a 44. A ênfase no comportamento desprendido e generoso e fiel da viúva está em direta oposição ao comportamento ganancioso, egoísta e infiel dos escribas. Você percebe como ambos os textos estão conectados? Jesus, num primeiro momento, apresenta o comportamento reprovável e negativo dos escribas, para que num segundo momento ele possa exaltar o comportamento desprendido, generoso e fiel da viúva. Além não só da questão da fidelidade que ela ali demonstra, mas principalmente a diferença que Jesus aqui coloca entre o comportamento de um religioso, escriba, e uma viúva pobre que estava ali entregando tudo o que ela tinha. Mais do que a questão da mordomia, logicamente a questão do comportamento, a questão da diferença de atitude entre um e outro. Quando você avança no texto de Marcos capítulo 12, você vai, ou melhor, Marcos capítulo 13, agora entrando já no contexto de Marcos 13, você então se deparará com um tema relacionado à destruição do templo e o princípio das dores. A destruição do templo e o princípio das dores. Lembra que eu disse a você anteriormente que o recorte relacionado ao capítulo 11, 12, 13, todo esse período está montado, alicerçado, tendo como ponto de partida e ao mesmo tempo como cenário geral o templo. E agora Jesus vai começar a falar propriamente dito sobre o templo. Entenda um detalhe. O capítulo 13, em resumo, retrata o início do fim do ministério terrestre de Jesus. No entanto, a narrativa ganha ainda mais dramaticidade, pois descreve a última vez que Jesus, sendo Deus, esteve no templo e ao sair profere não uma bênção, mas sim uma maldição. Lembra que lá no capítulo 11, se eu não estiver enganado, no final do capítulo 11,
Jesus vai estar entrando no templo depois da entrada triunfal em Jerusalém. Naquele contexto, ele se depara no dia seguinte com uma figueira e, ao buscar nela o que desejava e não encontrando, Jesus então a amaldiçoa. Nesse contexto aqui, o texto do capítulo 13 vai fazer um eco à narrativa do capítulo 11, versos 12 a 14, que fala sobre a figueira. Porque agora Jesus dentro do templo, não tendo encontrado o que ele lá foi buscar, que era a oração, fé e também o perdão, já citado lá no final do capítulo 11, antes do capítulo 12, agora Jesus vai se retirar do templo. E aqui eu peço a sua atenção para um detalhe bastante importante. Veja bem, esse capítulo 13, basicamente, ele faz uma alusão, ele é um eco daquilo que já aconteceu no Antigo Testamento. Quando você vai ao Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, principalmente capítulos 10 e o capítulo 11, você vai se deparar com um momento em que o profeta tem uma visão de que Deus está saindo do templo, ok? A presença de Deus está se retirando no templo. Por consequência, ao caminhar da história, o templo também será destruído. Nesse momento, Jesus está saindo do templo e ele vai proferir uma declaração contra o templo, proferindo uma declaração referente à sua destruição. Ambos os textos têm o seu paralelo e é interessante você estudar Ezequiel capítulo 10 e 11 à luz do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, porque você percebe a maneira como o templo, sendo o pano de fundo, sendo o cenário de todos esses eventos, está conectado entre aquilo que ocorreu no Antigo Testamento e aquilo que ocorrerá no futuro daquilo que Jesus aqui vai profetizar. O capítulo 13, então, vai dizer sobre o momento em que Jesus está saindo do templo, ok? Então entenda um detalhe importante. Essa cena ecoa o momento anterior em que Jesus, ao entrar no templo, procura frutos na figueira, eu já acabei de dizer isso, e não encontrando, a amaldiçoa. As palavras de Jesus aos discípulos podem ser divididas, basicamente, de forma muito básica, podem ser divididas em 3 blocos de assunto. Então veja bem, o primeiro bloco seria relacionado ao templo, dos versos 1 e 2 do capítulo 13. Verso 1 e 2 do capítulo 13. Entenda, ao se referir à destruição do templo, Jesus faz referência a pedras. Parece meio desconectado essa ideia, mas quando você para analisar o texto, essa ideia de pedras está conectada com um outro tema e um outro assunto importante que já foi citado anteriormente no capítulo 12. Então veja, essa referência não é sem razão. Pelo contrário, ao explicar a parábola da vinha no capítulo 12, lembra lá, no capítulo 12, Jesus faz referência à pedra que os construtores rejeitaram. Lembra do texto? Salmo 118, versos 22 e 23. Fazendo referência a si mesmo como a pedra angular. Lembra disso? Muito bem. Uma vez que a principal pedra da edificação é rejeitada, dentro da declaração de Jesus no capítulo 12, e retirada da edificação, todo o edifício será abalado e fatalmente irá o quê? Ruir. Então entenda um detalhe. Lá no capítulo 12, quando Jesus falou sobre a parábola da vinha, ele citou que ele era a pedra fundamental. Ele era a pedra de esquina que havia sido rejeitado pelos construtores. Uma vez que Jesus agora está saindo do templo, ele está, entre aspas, fazendo alusão àquilo que ocorreu. Se ele é a pedra fundamental do templo e ele está se retirando do templo, entre aspas, edificação, é lógico que essa edificação e esse templo, no sentido figurado, ele não se sustentará. Ele será, logicamente, destruído. Então entenda, logo, a saída de Jesus do templo simboliza a futura destruição do local. Entende? O fato de Jesus estar saindo do templo simboliza o mesmo que de você estar retirando a pedra fundamental da edificação. Jesus sai e profere agora uma sentença. Assim como se você retirar a pedra principal da edificação, toda ela irá ruir. Esse seria o primeiro bloco. O segundo bloco, ele vai tratar sobre o mundo, dos versos 3 a 8. E aí ele vai dizer:
Buscando responder a primeira pergunta dos discípulos, o quando aqueles eventos ocorreriam, Jesus revelou como estaria o mundo. E como estaria o mundo no contexto do sermão profético de Cristo? Haveria guerras, terremotos, confrontos entre reinos, nações e fome e assolação, ou melhor, e fome assolariam o mundo. Mas ainda assim Jesus deixou claro que não seria o fim. Entenda, primeiro bloco, sobre o templo. Segundo, sobre o mundo, a condição do mundo. E terceiro lugar, o discipulado, versos 9 a 13. E ali vai abordar o seguinte: os discípulos seriam expulsos das sinagogas e o evangelho alcançaria todas as nações. Com efeito, os discípulos teriam de comparecer diante dos tribunais e governantes para servir de testemunha de Cristo Jesus. Nesse período, porém, não deveriam se preocupar, pois o Espírito de Deus estaria com eles e lhes daria as palavras para testemunhar. Então veja, embora o sermão profético de Cristo trate sobre a destruição de Jerusalém, sobre a destruição do templo de Jerusalém, trate sobre a condição em que o mundo se encontrará antes da volta de Cristo e principalmente também fala sobre o custo do discipulado, Jesus deixa claro que nesse período os discípulos não precisariam se preocupar. Por quê? Porque Deus estaria com eles e o Espírito Santo daria a eles as palavras que eles deveriam falar. Muito bem, vamos então avançar. A lição vai tratar ainda sobre os versos de números 14 a 18 relacionado ao abominável da desolação, ok? E quando você vai ao texto de Marcos capítulo 13, verso 14 até o verso de número 18, você vai perceber que no verso 14, Marcos destaca ali dois contextos importantes. Então eu quero ir bem devagar para que você possa compreender essa questão. Então entenda, nos versos 14 a 18, Jesus irá tratar sobre os eventos que se relacionam diretamente com a queda do templo no ano 70 depois de Cristo, ok? Contudo, fará isso dividindo sua fala em dois blocos. Então entenda, primeiro bloco, os eventos que terão lugar antes da destruição do templo. Isso está descrito nos versos 14b até o verso 18. Jesus vai tratar sobre os eventos que ocorrerão antes da destruição do templo. Antes da destruição do templo, a cidade de Jerusalém seria sitiada pelo exército romano, obrigando aqueles que estivessem na cidade a fugir para os montes. Agora, no verso 14a, ou seja, na primeira parte do verso 14, Jesus vai tratar sobre os eventos que terão lugar depois da destruição do templo. Então entenda bem, depois da destruição do templo, com base em Daniel capítulo 9, verso 27, capítulo 11, verso 31 e capítulo 12, verso 11, virá o abominável da desolação. Essa referência aponta eventos que ocorreriam depois da morte de Cristo, bem como depois da queda, não somente do templo, mas também depois da queda do próprio Império Romano. Daniel capítulo 12, entenda, estabelece uma possível sequência de eventos dentro na cronologia profética. Depois do tempo, isso está escrito em Daniel capítulo 12, verso 11, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Perceba que Daniel está deixando claro, depois desse tempo, ok? Depois desse tempo, então, ocorreriam os eventos que nós estamos destacando aqui agora. Ainda dentro desse ponto, entenda, levando em consideração que o sacrifício diário se refere ao ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial, é possível que a abominação desoladora ou o abominável da desolação seja a usurpação da atividade da Igreja Católica ou da Igreja Apostólica Romana realizada após a queda de Roma e o desenvolvimento no período dos 1290 dias ano. Entende o que eu estou dizendo? Quando você analisa a declaração de Cristo, quando, pois, virdes o abominável da desolação, verso 14, capítulo 13, esse evento, o abominável da desolação, segundo Daniel
9, verso 27, capítulo 11, verso 31 e capítulo 12, verso 11, isso iria ocorrer depois, diz Daniel, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então isso ocorreria no futuro. Então, dentro desse bloco, Jesus está falando sobre eventos que ocorrem antes da destruição e eventos que vão ocorrer depois da destruição. Ok? Tudo certo? Tudo entendido? Havendo alguma dúvida, deixe o seu comentário. Nós vamos avançar na análise daquilo que nós estudamos e vamos agora para a grande tribulação. O capítulo 13, no verso de número 19, vai falar sobre um período de tribulação. Entenda os detalhes. O ponto crítico da descrição feita por Jesus nos versos 14 até o verso 23 encontra-se no verso 19, quando é apontado a grande tribulação, que alcançará aqueles que decidirem permanecer ao lado de Cristo e do Evangelho. No texto, Jesus vai exortar sobre a tribulação daqueles dias, e Marcos usa a palavra thlipsis, no grego, para caracterizar esse período. Traduzido como tribulação, thlipsis destaca a ideia de pressão, o que comprime ou esfrega, usado para um lugar estreito que prende alguém, ou no sentido de tribulação, especialmente pressão interna que faz com que alguém se sinta confinado, restrito ou sem opção. Ainda, a palavra thlipsis pode significar o seguinte: compressão e tribulação. Traz o desafio de lidar com a pressão interna de uma tribulação, especialmente quando se sente que não há como escapar, como se alguém estivesse confinado. Logo, Marcos, ao usar a palavra tribulação nesse contexto, ele está falando sobre um período extremamente complexo, um período de pressão, um período de compressão, onde as pessoas teriam a noção ou a percepção de que seria quase que impossível eles escaparem deste período. Ao fazer referência a tal período, Jesus tinha em vista as atividades do chifre pequeno de Daniel capítulo 7, verso 25, que perseguiria o povo de Deus durante o período dos 1260 anos, período que começa ou inicia em 538 depois de Cristo e termina no ano de 1798 depois de Cristo, período de supremacia da Igreja Católica Apostólica Romana. No entanto, mesmo sem opção ou sem perspectiva de esperança, Jesus garante que aqueles dias seriam direta intervenção de Deus a fim de manter e livrar o seu povo. Então entenda, Jesus vai tratar sobre a tribulação, mas ao mesmo tempo ele vai falar sobre livramento, sobre a intercessão e sobre a intervenção, melhor dizendo, sobre a intervenção de Deus nesse período, a fim de que seu povo pudesse ser mantido e salvo. Então entenda, ao mesmo tempo que ele está falando sobre um período complexo de pressão, de dificuldade, onde o povo teria a percepção de que seria difícil de escapar, Cristo está deixando claro a intervenção de Deus para manter o Evangelho e livrar da perseguição o seu povo fiel. Esse é um ponto importante para eu e você entender. Não só entender, mas crer e principalmente viver nos dias que nós estamos vivendo. A lição ainda vai adiante e vai tratar agora sobre a vinda do Filho do Homem. Propriamente dito, fechando o capítulo de número 13, ou pelo menos essa parte do capítulo 13, Jesus então vai abordar propriamente dito e de forma mais direta o contexto da sua vinda. E veja, embora dentro de um conjunto de outros eventos importantes que tomaram, provavelmente em primeira mão, a preocupação dos discípulos, a segunda vinda de Cristo se sobressai acima de todos os demais eventos descritos no capítulo de número 13. Logicamente, é a consumação da esperança do cristão, entende? Então, a despeito de tudo aquilo que Cristo falou no capítulo 13,
A segunda vinda sobressai, é um assunto principal, é aquilo que chama a nossa atenção e deve, logicamente, chamar a nossa atenção. O que chama a atenção é que esta é a primeira vez que Jesus aborda de forma ampla o tema da segunda vinda. Até aqui, seu foco era revelar os eventos até a manhã da ressurreição. Agora, ele vai falar claramente sobre os eventos que ocorrerão após a sua ressurreição e até o seu retorno, até a sua segunda vinda. Ligando o retorno à terra, ou a segunda vinda, com a destruição do templo, Jesus exorta seus discípulos a terem cautela e cuidado, pois ao longo do tempo surgiriam muitos tentando desviá-los da verdade. Note um detalhe interessante. Quando você analisa o capítulo 13, do verso 14 até o último verso, no verso 37, você notará uma preocupação muito grande de Jesus em relação a os discípulos não serem enganados. Por isso ele vai citar algumas vezes a ideia do seguinte: estai vós de sobreaviso. Ele vai dizer: estais vós de sobreaviso, vigiai, vigiai. E no último verso, verso 37, ele retoma a mesma temática: vigiem, para que vocês não sejam enganados e não sejam levados por outros caminhos que não aquele que é orientado e apresentado de forma predita por Cristo Jesus. Então entenda, no texto Jesus fecha o discurso com pelo menos 5 referências à necessidade de sobreaviso e vigilância. Isso revela que o retorno de Jesus é certo, mas exige atenção e vigilância constante, ok? Com isso, Jesus termina o seu discurso do capítulo 13, apresentando para mim e para você um contexto que tem como fundo ou cenário o templo, e ele vai desde o contexto da destruição do templo, numa linha do tempo, até a segunda vinda. Agora, eu queria destacar, nos minutos que ainda seguem, alguns pontos importantes dentro de tudo aquilo que a gente comentou até aqui. O primeiro ponto que eu queria destacar com você é o seguinte: os versos 35 a 37 de Marcos, no capítulo 13, obviamente, ainda que imperceptível, destacam com grande verdade sobre a pessoa de Jesus e sua encarnação. Para os judeus, o rei Davi é considerado o símbolo máximo da monarquia israelita. Contudo, Jesus demonstrou, por meio da revelação do Espírito Santo, que por o próprio Davi admite ser ele inferior ao Messias. Logo, o Messias não é somente o Senhor do sábado, como está descrito em Marcos, capítulo 2, verso 23 a 28. É também Jesus, Senhor de Davi, conforme vimos nos versos 35 ao verso 37. Outro detalhe interessante que é para você destacar, ou que eu destaco para você desse estudo, é o fato do seguinte: há um ponto fundamental que deve ser levado em consideração quando analisamos, e eu já disse isso no início e repeti várias vezes, os capítulos 11 a 13 do Evangelho de Marcos. Os eventos, ensinos e revelações apresentadas por Jesus, todos estão relacionados com o contexto do templo. A ação de entrar no templo, purificá-lo, ensinar sobre o principal dos mandamentos, sair do templo e profetizar sobre a destruição do local pelo poder romano, e ao relatar sobre a grande tribulação ou perseguição contra os fiéis seguidores de Cristo e do Evangelho, culminando com a segunda vinda de Cristo, tudo isso está relacionado com o Templo de Jerusalém e, por consequência, a ação de Cristo no santuário celestial. Em outras palavras, tendo o Templo de Jerusalém e o santuário celestial como pano de fundo, Jesus traça uma linha do tempo dos eventos que ocorreriam do ano 31, na sua morte, até o fim, a segunda vinda de Cristo. Perceba que o capítulo 11 a 13 tem todo esse contexto, o Templo de Jerusalém. E quando, logicamente, tratamos sobre o templo, podemos sim fazer uma inferência referente à ação de Jesus finalizada no templo, que agora segue para a cruz, e a sua ação futura, nesse templo, futura, no santuário celestial. Ambos os temas estão praticamente interligados e entrelaçados. Acima de tudo, logicamente, sempre que nós estudamos a lição, alguma lição precisamos tirar
para colocar em prática na nossa vida. Então eu fecho o vídeo de hoje com esta aplicação. Entenda, as palavras de Cristo em Marcos 13, com especial atenção ao verso 19, certamente deve ter produzido grande aflição nos discípulos naquele tempo, assim como produz apreensão também em nós hoje. Sabemos com certeza que nem todos os fiéis daquele tempo atravessaram com vida esse período de tribulação. Contudo, tiveram a segurança de atravessar o período confiando nas predições de Jesus. Do mesmo modo, ainda que não saibamos quando Jesus voltará, podemos avançar confiados nas palavras de Cristo, pois como ele predisse, tudo irá se cumprir. Jesus proferiu as suas palavras nesse sermão profético do capítulo 13 do Evangelho de Marcos, e aquilo que ele proferiu, aquilo que ele previu, aquilo que ele profetizou, de fato aconteceu. Sejam as calamidades, dificuldades, tribulações e perseguições, bem como também os livramentos e a ação direta de Deus em favor do seu povo e, sobretudo, na manutenção do Evangelho. No nosso caso, não é diferente. Assim como Jesus predisse a sua segunda vinda e com ela diversos eventos que vão trazer opróbrio e dificuldade para o seu povo, ele também deixou garantido que ele cumprirá a promessa da sua segunda vinda. Então eu e você, a despeito dos problemas que atravessamos, a despeito das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, podemos ter a certeza de que assim como Cristo disse, se cumprirão, sejam as dificuldades, bem como também a realização da promessa da segunda vinda. Que Deus abençoe você, que o estudo de hoje possa ter sido válido e útil para a sua compreensão do tema da lição da Escola Sabatina e principalmente, logicamente, do texto bíblico, nessa ocasião específica do capítulo 12 e capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Se foi útil para você, eu peço que você curta, compartilhe e se quiser deixar um comentário, nós teremos o prazer de responder. Deus abençoe você e nos encontramos na próxima semana.